conosco aqui no Rede Verdade, conversa hoje com o Marialvo Laureano, ele é o secretário da Fazenda aqui do estado da Paraíba. Estamos no ar. Muito boa tarde, minha Paraíba. Terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade, aqui dentro da programação da sua TV Arapuã. Você que estava coladinho, coladinha com o Samuca Duarte no Cidade em Ação, segue conosco agora, porque eu vou trazer novidades aqui para o estado. Ontem, o governador João Azevedo anunciou a abertura aí de um refis, de um programa aí de anistia, de redução e de parcelamento das dívidas dos empresários, das empresas na Paraíba. Estão com dívidas aí de ICMS no estado para poder aí facilitar esse pagamento. E quem vai trazer os detalhes para a gente de como aderir a esse programa de refinanciamento, de refis, como aderir, como quitar suas dívidas diante do estado, é o secretário da Fazenda aqui da Paraíba, Marialvo Laureano. Aqui um cumprimento, secretário. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Obrigado, Luiz. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e participar desse programa tão interessante e nesse debate. Bom, vamos lá. Vamos de forma para quem está nos acompanhando, ver se consegue acompanhar bem direitinho o que é que o governador anunciou ontem, secretário, e quem é que pode se beneficiar e participar desse programa de anistia aí dos débitos com o ICMS com o Estado. Então, Luiz, é importante ressaltar, é um programa de regularidade fiscal diante da pandemia que já vem desde o início de 2020, mas eu queria ressaltar, antes de falar do programa de regularidade fiscal, que nós, governo, nós viemos acompanhando, desde o início da pandemia, nós estamos acompanhando e tentando apoiar as empresas. Nós sabemos a dificuldade que as empresas estão ainda passando. Do final do ano para o início desse ano, melhorou mais a situação e agora a situação tende a normalizar. Mas desde o ano passado, várias medidas foram tomadas, como postergação de pagamento de tributos, postergação de parcelamentos, prorrogação de certidão negativa de débito, a não inscrição de débito na dívida ativa. Até um parcelamento especial fizemos no ano passado, foi Cefaz sem autuação, para regularizar aquelas empresas dentro daquele ano. Mas mesmo assim, um acúmulo de dívidas... Mesmo assim, exatamente. Então, por determinação do nosso governador, nós elaboramos um novo programa de regularidade fiscal. Ele é bem abrangente, então são todos os débitos vencidos até julho agora, até julho de 2021, poderão ser parcelados. E tem uma coisa interessante, Luiz, que a gente colocou agora também por determinação do nosso governador, é que a adesão é de 1 a 30 de dezembro. Porque, veja bem, todo o refis, todo o programa de regularidade, ele tem que ser aprovado no CONFAZ. Então, ele foi aprovado agora. Está sendo ratificado essa semana e na próxima semana a gente encaminha o projeto de lei. Então, tem um caminho. Mas já fizemos a normalização dele, a normatização dele. A adesão vai ser de 1 a 30 de dezembro. E o ponto positivo, era isso que eu ia dizer agora, o ponto positivo é que o pagamento da primeira cota ou da cota única será até o dia 12 de janeiro de 2022. Por que depois? Isso porque, exatamente, é mais uma forma de a gente ajudar as empresas no fluxo de caixa. O mês de dezembro é o mês que a empresa vende mais, que tem um maior fluxo de caixa, então ela vai usar isso para poder se regularizar até o dia 12 de dezembro. Esse é o ponto fundamental, esse programa de regularidade, ele é totalmente diferente exatamente por conta desse ponto. É mais uma forma de ajudarmos, de apoiarmos as empresas paraibanas. Tá, então para ficar claro, as empresas que têm débitos até 31 de julho de referentes a ICMS, ou seja, o débito do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços com o Estado, podem aderir do dia 1º a 31 de dezembro. 30 de dezembro, podem aderir a essa regularidade, desse programa de refis, regularidade fiscal. E, inclusive, débitos de antes da pandemia, não é algo sobre a pandemia, é algo que a pandemia naturalmente ali motiva, mas débitos, enfim, registrados bem antes da pandemia. E aí faz essa adesão de 1 a 30 de dezembro.
para pagamento da cota única a partir de 2022. Agora, o que é que tem de benefício? O que é que vocês vão estar oferecendo? Qual é o cardápio de oferta que esse programa está garantindo para quem aderir? Bom, primeiramente, eu queria dizer que nós temos na faixa de 48 mil empresas que estão aptas a aderir. Quer dizer, tem débitos nesses períodos anteriores a 31 de julho. 48 mil empresas? 48 mil Isso empresas. É o número maior ou é o número de média, secretário, Olha, pela sua experiência? É um número alto. Agora, quando a gente pega todo o universo, você pega empresas com um pagamento só atrasado, ou 2 pagamentos, e pega também empresas que estão com débito escrito em dívida ativa, digamos assim, bem volumoso, né? Mas aí elas terão, como você perguntou, Luiz, elas terão, se pagarem à vista, terão uma redução de 80% sobre a multa e 70% sobre os juros. Se parcelarem em 30 meses, elas terão uma redução de 60% na multa e de 50% sobre os juros. E se pagarem em 60 meses, terão uma redução de 40% sobre a multa e 30% sobre os juros. Parcelamento com redução desse escalonamento aí dos acessórios, como se diz, né? Das multas e Agora, juros. tem uma condição. A condição é que ela esteja, veja bem, nós lançamos esse programa agora, né? A adesão a partir de 1º de dezembro de 2021. A condição é que esses meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro estejam kits. Certo. Exatamente. Ela precisa estar pagando o débito corrente e aí em dezembro ela parcela todo o débito até 31 de julho de 2021. Isso é importante. Agora, deixa eu lhe perguntar, em valores nominais, qual é o montante de um débito como esse? Se todo mundo fosse pagar num dia só, entraria quanto nos cofres do Estado, secretário, dessas 48 mil empresas, aproximadamente? Olha, eu vou falar a você o seguinte, porque quando você pega a dívida ativa do Estado, que ela gira em torno de 12 bilhões, 12 bi, né? Então, eu estava numa reunião e... É praticamente uma receita anual, né? Pois é, o cidadão disse, olha, por que não executa tal? Olha, esses 12 bi, eu posso dizer com toda tranquilidade, 95% desses 12 bi são créditos podres. Várias empresas que não existem mais, alguns há mais de 20 anos. Então, está lá escrito em dívida ativa que não tem uma legislação para você, digamos, cancelar, né? Então, não se pode se iludir, né? Não se pode se iludir. Talvez aí... Não serão pagos. Poderão com certeza. A 95% não serão, você não tem quem executar. E nem você pode responsabilizar porque elas são limitadas, elas não podem responsabilizar os donos. Porque provavelmente físicas. Muitos deles, o dono já morreu, ou então empresas em nome de laranja, pessoas interpostas, quadro societário, né? Mas o fato é o seguinte, existe uma expectativa aí, porque veja bem, Luiz, nós estamos fazendo o Refis, não é com o objetivo de arrecadar para o Estado. O objetivo do nosso governador é exatamente de dar a mão, mais uma vez, às empresas, né? Você não sabe, quinzenalmente a gente tinha que publicar o decreto com as restrições, né? Então, isso é um abalo na atividade econômica de cada pessoa. Em primeiro lugar, era a questão da vida do ser humano, né? O governador sempre colocou isso com muita ênfase, né? Então, em primeiro lugar, resguardar a vida do ser humano. Em segundo, vamos ver o que é que a gente pode abrandar em restrições para, digamos assim, fluir, né? Para fluir aquela atividade. A gente sabe que tem algumas atividades que foram muito prejudicadas, como a questão dos bares, restaurantes, né? E que aí nós também demos a mão, nós demos exatamente isenção total durante 3 meses esse ano, né? Se não me engano, foi abril, maio, junho, né? Então, mas era digamos assim, um sacrifício essa questão de 15 em 15 dias, a gente sentar, o que é que a gente pode maneirar, isso com a equipe, em especial com a nossa equipe da Secretaria de Saúde, doutor Geraldo, Daniel e Renata, né? E a gente sempre escutava os três, né? Em especial o doutor Geraldo e o doutor Daniel, para poder a gente tomar as decisões. Vocês certamente devem ter empresas que, ao longo de seu histórico, sempre pagaram em dia, mas por causa da pandemia entraram aí num débito que historicamente não tinham. É verdade, Luiz, é verdade. Agora, é interessante também, por outro lado, a gente tem algumas atividades que, digamos, se deram bem durante a pandemia, né? A atividade dos atacadistas, em especial de alimentos. Cresceu a receita. Cresceram e muito. Os supermercados, os atacados, as farmácias, quando eu falo em atacado de alimentos, atacado também de produtos médicos, de medicamentos, né?
Então, esses ramos também cresceram muito. Se a gente pegar de forma macro, né? De forma macro, nós estamos com a maioria dos setores da economia numa situação regular, numa situação boa, em crescimento, quando se fala em faturamento, né? Sabendo que a gente precisa tirar a inflação, né? Porque... Tá. Eu vou lhe perguntar se tem perspectivas de como é que estão os cofres do Estado hoje em relação a isso. Mas antes, todas as vezes que se trata de refis, de programas de refinanciamento, de regularidade fiscal, ou de anistia, seja em quaisquer taxas ou impostos, há quem levante a tese de falar em estímulo à inadimplência. Ah, não vou pagar não, porque lá na frente o governo vai fazer um refis aí, eu pago. E aí? Eu sou adepto exatamente dessas pessoas, não essas pessoas que não pagam, eu sou adepto a não realizar o refis. Certo, né? Porque você acha que, de certa forma, o refis, eu acho, sim, gera uma educação de inadimplência. Gera uma expectativa, né, de ter um novo refis, né? Esse refis, gente, é muito importante colocar. Esse refis, ele só teve por conta da pandemia. Então, é um caso fortuito, um caso pontual. Foi por isso que que o governador determinou... Teve a sensibilidade A sensibilidade, sim, de dar a mão, né, às empresas que, nesse momento de pandemia, eu não tenho nenhuma dúvida que a maioria delas estão realmente precisando. Tirando esses setores da economia que eu te falei, mas o restante está precisando. E isso significa gerar empregos e manter empregos. Isso é muito importante, Luiz. Tá. Bom demais. Então, só para a gente fechar esse assunto especificamente, porque eu vou querer saber sobre o debate sobre o preço de combustível. O secretário Marialva é quem vai dizer aqui e discutir sobre a tese do presidente Jair Bolsonaro de que a culpa é dos governadores. Você que está acompanhando, você acha que a culpa é dos governadores? Vamos ouvir Marialva falando sobre preço de combustível no estado da Paraíba. E também sobre como é que estão os cofres financeiros, a saúde financeira do Estado. Mas para a gente fechar esse assunto, qual é o chamamento, então, para a gente resumir em relação à regularidade fiscal para as empresas da Paraíba? Então, mais uma vez, é a oportunidade, o governador quer dar a oportunidade, quer dar a mão, mais uma vez, às empresas, para que entre agora em 2022, todas elas regularem perante a Secretaria da Fazenda. Ressalto aqui o ponto diferente, distinto desse refis, que nunca houve isso, é exatamente a questão da primeira parcela, a parcela única, se pagar 12 dias, até o dia 12 de janeiro de 2022, para que essas empresas possam ter o fluxo de caixa que vai ser gerado durante o mês de dezembro, durante o mês do Natal, né, Luiz? É um mês exatamente que as empresas faturam mais. Então, é mais uma forma da gente apoiar as nossas empresas paraibanas. Tá aí, boa oportunidade. Olha, vamos lá para Brasília, a capital federal, com o nosso Napoleão de Castro, que traz aí nessa terça-feira as notícias lá do Congresso Nacional e de Brasília. Depois a gente volta aqui debatendo outros temas com o secretário da Fazenda da Paraíba, Marialva Laureano. Napoleão, muito boa tarde, querido, é com você. Boa tarde, Luiz. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador, os nossos integrantes da equipe Arapuã, aí nos nossos estúdios. A equipe Arapuã volta aqui de Brasília, Congresso Nacional, nesta terça-feira, no acompanhamento dos principais temas. Hoje, consequência da votação, dos destaques da mudança do Código Eleitoral, é o principal tema no plenário da Câmara logo mais. Nesse momento acontece uma comissão geral. Quem está dando detalhes, explanando e principalmente dando explicações é o presidente da Petrobras em relação ao preço dos combustíveis no país. Ele está nesse momento no plenário Ulisses Guimarães. E aqui em Brasília não poderia ser diferente. Nesta terça-feira, com a volta dos trabalhos e dos parlamentares, a enorme repercussão em cima do ocorrido no último sábado aí em nossa capital, na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, no Retão de Manaíra, com a morte do motoboy, do motociclista, Kelton Marques. É evidente que uma tragédia que tomou conta e que tomou destaque em nível de Estado e também de país, e que aqui no Congresso Nacional tem tido uma grande repercussão. Eu ouvi, inclusive, 2 parlamentares de nossa bancada, Luiz, o deputado Rui Carneiro, que meses atrás era exatamente o autor da proposta que aumentava as penalidades na chamada Lei Seca, e o deputado Aguinaldo Ribeiro, que apresenta uma proposta, inclusive com o nome do motoboy morto no último sábado aí no Retão do Manaíra, aqui no Congresso Nacional. O deputado Rui Carneiro inicialmente fala sobre a necessidade de cada vez mais se buscar
o incremento e o rigor em nível de fiscalização e também das blitz. Nós fomos um dos autores da lei seca que aumentou as penalidades, aumentou as multas, deu mais rigidez, deu oportunidade para o policial comprovar a embriaguez, mesmo o cidadão se negando a fazer o teste do bafômetro, mas eu tenho dito sempre o seguinte: se não houver por parte do Estado uma ação pedagógica, com campanhas frequentes de que não se deve beber e dirigir, não tiver uma ação também pedagógica das escolas e não tiver, sobretudo, com frequência, uma ação de blitz, de lei seca, a lei começa a ser enfraquecida, as pessoas não têm mais medo de ir ao restaurante, ao bar e sair tendo bebido. E acontece esse fato que aconteceu, infelizmente, no último fim de semana em João Pessoa. Já o deputado Agnaldo Ribeiro chamou a atenção, né, da busca, não só da punição em relação ao ocorrido, mas até da perspectiva, no entendimento do juiz, de uma pensão vitalícia para a família de vítimas desse tipo de situação. É o que ele está apresentando em lei aqui no Congresso Nacional. O nosso projeto foi no sentido de responsabilizar civilmente, né? Não só penalmente, como já existe uma legislação que foi endurecida. Inclusive, à época que eu estava no Ministério das Cidades, nós coordenamos um grande programa de conscientização, parada, nós distribuímos milhões de bafômetros pelo país todo, fiscalizando, mas no sentido de conscientizar. E esse nosso projeto visa exatamente responsabilizar essa pessoa para que ela tenha a obrigação de indenizar a vítima, a família da vítima, cobrindo os danos materiais e possibilitando, inclusive, a adoção, se o magistrado entender, de uma pensão vitalícia arcado pelo irresponsável, vamos dizer assim, que motivar o crime. Deputado Agnaldo Ribeiro, que é líder da maioria no Congresso Nacional, em entrevista à equipe Arapuã. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Tá aí, toda iniciativa que for, enfim, para dificultar, né, para assustar aqueles que querem irresponsavelmente beber e dirigir, é importante, sim, do ponto de vista legislativo. Agora, mais rápido, mais prático, que pode começar, inclusive, a partir de hoje, é a questão da fiscalização, da intensificação da fiscalização. Mas essa pode ser adotada a partir de hoje, do agora, para que a gente evite ao máximo fatos lamentáveis, tristes, como foram registrados nesse final de semana ali no retão de Manaíra. Bom, secretário Maria Alvo, vamos falar já que a gente está falando de trânsito, e trânsito só tem se você tiver ali combustível para funcionar ali nos veículos, tem um debate que não para no Brasil, que é do preço de combustível. Esse todo mundo sofre. E aí, de forma muito antagônica, se culpa ou o governo federal, né, ou a Petrobras, ou os governos estaduais. Efetivamente, por que é que o governo não ajuda a baixar o preço do combustível aqui na Paraíba? É impossível o governo baixar o preço, porque o preço é determinado pela Petrobras. A Petrobras utiliza o preço do barril de petróleo em dólar no comércio mundial e também a variação do dólar, né? Então, são esses dois pontos que está fazendo com que a gasolina tenha reajustes desenfreados, né? E é interessante que o governo federal não toma uma posição. O que o governo federal faz é sempre jogar a culpa para cima dos outros governos, dos outros entes, e não assume a sua culpa. A responsabilidade do reajuste do combustível ela é 100% da Petrobras e do governo federal, que tem a maior parte do capital da Petrobras. E ainda tem algumas medidas que vocês podem estar acompanhando aí. O Brasil reduziu drasticamente a fabricação da gasolina. Quer dizer, a Petrobras deixou de ser uma companhia do brasileiro, uma companhia estratégica para o país, para ser uma companhia meramente lucrativa. Você veja que no último quadrimestre, se eu não me engano, o quadrimestre foi semestre,
a Petrobras teve um lucro de mais de 42 bilhões de reais. Desses 42 bilhões, mais de 15 bilhões, se eu não me engano, 15 bilhões e 300, foi para o governo federal. Veja bem, isso em cima de quem? Do custo do brasileiro. E não é só aquele brasileiro que a gente diz que tem uma moto, que tem um carro por aplicativo, Uber, mas é de todos os brasileiros. Porque essa decisão e essa falta de ação do governo federal trouxe de volta um monstro que se chama inflação. Eu tenho 57 anos, Luiz, eu não sei a sua idade, você é um jovem 42 ainda. já. Pois é, então eu não sei se você pegou a hiperinflação, eu peguei. Se eu não me engano, foi em 80... Na década de 80, não do Sarney. Na década de 80, exatamente. Não, quem acabou com a inflação foi o Plano Real, através do... ainda foi o Temer. Não, Temer não. Fernando Henrique com Itamar Franco. Itamar Franco era o presidente. Itamar Franco, exatamente, que foi o vice de Collor. Isso. Então foi ele que deu o pontapé e foi sacramentado pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, Fernando Henrique era ministro da Economia. Da Fazenda. Da Fazenda. Exato. Então, gente, essa é a verdade. O que o governo federal tem em muito é desfazer as verdades. A gente vive diariamente com fake news. Né? Então, essa história de dizer, e por que o governo baixou o ICMS? E essa taxinha ali do ICMS? Pronto, vamos lá falar. Você quer falar na tributação? A tributação. A última alteração na alíquota foi em 2015, para valer a partir de janeiro de 2016. Eu acredito que os outros estados tenham sido tudo isso mesmo. Existe um tripé, antigamente a gente fazia tripé, hoje só são 2 pés, que é exatamente a base que representa um grande percentual da base tributária do ICMS. Isso para todos os estados do Brasil, inclusive São Paulo, que é um mega estado, né? Industrializado, e comércio, tudo. Que é combustível, energia e era comunicação. Comunicação caiu demais, vem caindo já há vários anos, porque hoje... Só fala pelo WhatsApp, pela internet. WhatsApp, Quando você fala em alterar qualquer produto, a tributação de qualquer produto, você falando em ICMS, o ICMS, Luiz, é o imposto, digamos, mais complexo do Brasil. É o imposto que sustenta todos os estados, certo? E você sabe que o bolo quase 70% do que se arrecada fica para a União. Então, os estados, o que representa aqui para a gente, aqui, o estado da Paraíba, 95% da receita própria é o ICMS, certo? Eu acredito que em todos os estados sejam assim, certo? Então, quando você quer mudar alguma alíquota, você tem que fazer isso e você tem que ter uma contrapartida. Em resumo, você está querendo dizer que o governo federal, quando diz que os estados devem baixar, o governo federal, que fica com a maior parte já do bolo tributário, ainda quer tirar o pouco que fica para os estados. Exato, mas deixa eu complementar aqui, eu sei que o tempo está acabando. Nós propusemos isso através da reforma tributária, que foi, inclusive, lida lá pelo deputado Aguinaldo Ribeiro daqui, que era o relator. Nós construímos uma reforma tributária lá no Concefaz, os secretários da Fazenda do Concefaz, e apresentamos umas modificações à emenda 45, e foi construída, isso a primeira vez que houve uma unanimidade entre todos os estados. O governo federal, por sua vez, ele, conversando com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e mandou engavetar. Aí, o que foi que ele fez? Ele disse, não, nós vamos mandar a nossa reforma tributária. Ela vai ser fatiada, bem rapidinho. Aí ele mandou a primeira fase. A primeira fase criando a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Isso fez com que ou fará, ninguém sabe se vai ser aprovado, juntou o PIS com a COFINS, certo? E criou uma alíquota entre 12% e 13%, exatamente em cima do consumo, que é exatamente a base do ICMS. Então, ele entrou lá na tributação do ICMS. Na segunda etapa, ele mandou do imposto de renda. O primeiro projeto estava até razoável, quando ele tributa assim, lucros e dividendos, que eu sou totalmente a favor, mas ele fez com que o conjunto da reforma do imposto de renda, ele fez com que diminuísse o imposto de renda, ele não mexeu na contribuição social sobre o lucro líquido, ele não mexeu no COFINS, ele não reduziu o que ele fica só para ele. Ele reduziu exatamente o que faz parte do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, reduzindo também para os estados e municípios. Então, as duas fases que ele mandou, um foi entrando na nossa base, e a outra foi reduzindo
o fundo de participação já dos seria estados. pancada nos estados, né? É. Bom, a gente tem tempo ainda para ele fazer uma pergunta de extrema importância para quem está nos acompanhando, que é o seguinte: como é que estão os cofres, como é que está a saúde financeira do estado, como é que estarão os cofres da Paraíba para 2022, sobretudo, quando se cair o impedimento de reajuste salarial para servidores e realização de concursos públicos para que o Estado possa, que o Estado inclusive está realizando alguns concursos, que o Estado possa fazer esse chamamento. O que é que você pode dizer como secretário da Fazenda do ponto de vista financeiro? Tem financeiro para 2022, dar reajuste para o servidor e realização de concurso e chamar quem foi aprovado? Olha, com certeza a questão de realização dos concursos, que é uma prioridade do nosso governador, acho que é o governador, nesses últimos anos, que fez mais concurso aqui. Nós estamos aí com um concurso que foi feito domingo agora, a Fundação Saúde, que nós criamos, o governo criou a Fundação Saúde para melhorar a saúde, para regularizar os prestadores de serviços da saúde. Vai ser o governo que vai regularizar esses prestadores de serviço, é o nosso governador que vai realizar isso. Agora, tem muitas pendências, Luiz, tem muita coisa assim por trás, tem muitas pendências dentro do Congresso Nacional, que todos os estados estão aguardando, tem pendências dentro do Poder Judiciário, tem pendências, você veja bem, existe uma legislação federal que os estados estão querendo alterar, com relação até com a questão do reajuste dos professores. E quando você vem no início do ano, você tem reajuste do salário mínimo, tem reajuste dos professores. O piso, né? Então, esse índice do piso, que o governador, sempre bancou o índice, né, de forma literal no primeiro mês, diferentemente de outros estados, né? Mas esse índice, esse ano agora, está um índice muito alto, né? Então, está se discutindo dentro do Congresso Nacional qual seria o índice para o magistério. Então, a gente está aguardando isso também, né? Mas o governador já negociou assim, com algumas categorias, como, por exemplo, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com os auditores da Fazenda, com os procuradores, né? Então, está se caminhando para isso. O que eu posso dizer é o seguinte: nós temos, sim, uma gestão fiscal equilibrada, nós vamos pagar em dia, eu posso dizer, até o final do ano, com certeza, o 13º em dia. Espero, sim, no próximo ano também continuar pagando em dia os servidores. Isso aí, fiquem tranquilos, que isso é uma prioridade do nosso governador. Agora, com relação a reajuste, isso o governador ainda não decidiu, ele vai sentar com a... Mas está na agenda do governo reajuste para 2022, está na agenda a discussão sobre... Eu não posso dizer isso, Luiz, porque o governador ainda não tratou disso com a nossa equipe, ou com a equipe de gestão fiscal. O que você pode dizer é se tem dinheiro ou não. E aí eu pergunto, tem? Tem dinheiro para pagar em dia os servidores, pagar o 13º em dia. Isso aí com certeza tem. Tá aí, tá registrado aí. Bom, secretário Marialva, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a sua presença aqui no Rede Verdade, esclarecimentos todos. Você que fez aí, detalhou a questão da regularidade fiscal, o programa que foi anunciado ontem pelo governador João Azevedo. Desejo aí boa adesão, naturalmente, aí no programa e boa sorte na sua caminhada aí. Nós que agradecemos, mais uma vez, aqui com você. Eu me sinto muito bem aqui, muita vontade aqui, Luiz. A gente que agradece. Eu queria fazer um apelo exatamente a toda a população paraibana, né, que nós continuamos, sim, em pandemia. Estou aqui de máscara, continuo aqui de máscara. O Luiz está sem máscara, mas está bem afastado de mim. Então, não provoquem aglomeração, usem máscara, lavem as mãos, higienizem suas mãos. Um grande abraço, saúde a todos. Tá aí, muito obrigado, secretário Marialvo Laureano. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.